Boa tarde a todos. Em nome da organização, sejam então bem-vindos. Eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito pela Associação de Luta contra a Violência Baseada no Género. Foi em cima da hora, mas é com um prazer muito grande e de maneira que cá estou com muito gosto para termos estes minutos de conversa e de reflexão. Julgo que nunca é demais falar sobre igualdade e liberdade. Estamos a falar de valores que hoje a pandemia e agora a guerra na Ucrânia vieram demonstrar que não são perenes, não são, digamos, dados adquiridos, têm que ser cultivados e preservados todos os dias. Cabo Verde, ao longo destes anos, tem vindo a registrar avanços significativos em matéria de prevenção e de combate à violência baseada no género. As conquistas passam por várias dimensões, a começar pelo reforço do ordenamento jurídico e pelo empoderamento das instituições e da própria sociedade civil. Apesar dos ganhos, o país registra ainda algum déficit no que concerne à igualdade entre homens e mulheres, nomeadamente no que diz respeito à autonomia de tomada de decisões e, claro está, no mercado de trabalho, nas dimensões liderança e remuneração. Não obstante, as estatísticas oficiais demonstrarem que a VBG, ou a prevalência da VBG, está a diminuir na camada jovem, ainda assim não se pode dizer o mesmo em relação à faixa etária compreendida entre os 40 e os 49 anos de idade. Vamos então para o nosso diálogo de alto nível. A ideia é sobrevoar o percurso do país, identificar os desafios e as perspectivas de intervenção para debelar as lacunas ainda existentes em matéria de prevenção, combate à VBG e, naturalmente, também a promoção da igualdade de género em Cabo Verde. Comigo neste painel estão o Sr. Ministro do Estado da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, o Dr. Fernando Elísio Freire, a Sra. Embaixadora da União Europeia em Cabo Verde, a Dra. Carla Grijó. Temos também connosco a Sra. Presidente do Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade e Equidade de Género, Dra. Marisa Carvalho. Temos um representante dos membros parlamentares, ou então da Assembleia Nacional dos Deputados, o Dr. Clóvis Silva. Temos também uma especialista, uma académica, que se tem dedicado ao estudo desta matéria, a doutora Carmelita Silva, e um representante da sociedade civil, neste caso a doutora Vicenta Fernandes, que é presidente desta Associação Cabo-Verdiana de Luta contra a Violência Baseada no Género. Sejam bem-vindos, obrigado pela disponibilidade. E a começar pela doutora Marisa Carvalho, que é presidente do ICIEG. Em 2011, Cabo Verde aprovou esta lei que previne e também dá combate aos casos de violência baseada no género. Não foi um processo nada fácil, com muitos debates na sociedade civil e também no próprio Parlamento, onde houve alguns desentendimentos. 11 anos envolvidos, como é que está o país nesta matéria? Que ganhos é que nós, de facto, temos alcançado em matéria de prevenção e de combate a este fenómeno de VBG? Boa tarde a todos e a todas e obrigada também pelo convite que nos foi endereçado para participar aqui neste diálogo. É sempre bom ter a oportunidade de falar sobre este tema, principalmente no mês de março, mês da mulher. Como o Dr. Carlos Santos referiu, realmente há um antes e um depois desta lei, não é? Nós podemos ver que esta lei, para além de ser um grande marco na história de Cabo Verde, ela também, por alguma razão, é referenciada em todo o mundo. Pelo seu caráter, diria eu, abrangente, não é? Ela trata tanto da prevenção do crime da VBG, como trata da proteção da vítima, como tem também um caráter da própria criminalização e de reabilitação do agressor. Portanto, ela é complementar em todos estes âmbitos, define claramente quem são os parceiros privilegiados que devem trabalhar nesta área, a educação, a Polícia Nacional, os tribunais, a saúde, portanto, são os jornalistas, não é? É verdade. E então, são bem definidos
todos os caminhos que nós devemos tomar. O antes, não é? Não só por ser, com esta lei de 2011, ter tornado este crime um crime público, e que faz também toda a diferença, também o antes, basicamente, o que era caracterizado como violência era a violência doméstica e que se baseava unicamente pelos maus tratos físicos, não é? Não havia a dimensão da violência psicológica, patrimonial, económica, que também engloba os crimes de violência baseada no género. Portanto, em termos de ganhos, foram inimagináveis. Portanto, foi há um antes e um depois desta lei VBG. Doutora Vicente Fernandes, faço-lhe a mesma pergunta. Que ganhos, progressos é que Cabo Verde tem vindo, de facto, a conhecer desde a aprovação desta lei, que já foi, aliás, também alterada? Muito obrigada a todos e a todas aqui presentes, agradecemos a vossa presença. Para responder o seguinte, a sociedade civil cabo-verdiana ganhou muito com a lei da VBG. Porquê? Antes não podia falar-se da questão da justiça, não é? Porque a mentalidade era, no casal não se mete a colher, mas agora a lei tirou isso a limpo, porque já agora podemos meter a colher nos casais. E essa lei trouxe bastante vantagem à mulher cabo-verdiana, e não só, toda a sociedade, mas também houve muito ganho, sobretudo a questão de ouvir falar nessa temática. Então, é uma lei que nós todos estamos de parabéns, mas é uma lei também que ainda precisa ser trabalhada. Ainda há coisas que nós precisamos rever e está na hora de podermos trabalhar nessa questão. Com certeza, espero que ao longo deste debate, deste diálogo, possamos aprofundar mais essas dimensões. O deputado Clóvis Silva, em instante estava a fazer referência que não foi um processo fácil, gerou muito debate. Havia até alguns deputados que eram frontalmente contra, deputados homem, como é evidente, eram frontalmente contra. Ainda hoje a gente ouve na sociedade cabo-verdiana que se estava a criar uma lei contra os homens. Como é que foi esse processo? Muito obrigado, queria agradecer pelo convite, é sempre bom estar aqui e poder partilhar convosco as nossas preocupações. Esses cenários têm que ser criados sempre que haja oportunidade e sempre aceitarei participar, principalmente porque sou também um ativista social e essas questões me interessam. Os deputados, assim como a sociedade cabo-verdiana, quando olha para uma legislação desse tipo, imagina, nós estávamos em 2010, não 2011, mas 2010, quando começamos de facto a introduzir a matéria para discussão, nós não tínhamos uma sociedade que olhava para a questão de género e não pensasse necessariamente na mulher ou exclusivamente na mulher, não é? Perguntava-se qualquer pessoa na rua o que é género, diziam género é mulher, não é? E há diversos vídeos da altura, não é? Em que hoje as pessoas não respondem isso. Essa percepção já mudou? Mas isto, quer dizer, os deputados são os deputados da sociedade que nós temos, não é? Eles refletem a nossa sociedade. Então aquilo que nós sentíamos na sociedade refletia-se também no Parlamento. Então a maior dificuldade que nós tínhamos era demonstrar que quando nós estamos a criar uma lei deste tipo, estamos a pensar na igualdade. Não estamos a pensar em proteger as mulheres e, portanto, pôr um contra os outros, os homens contra as mulheres. Ainda bem que as discussões na especialidade eles não são publicitárias, não é? Essas reuniões. Ainda bem, porque era capaz de complicar mais do que ajudar. Lá é que se quebram as pedras e quando saímos de lá já há um conceito completamente diferente de como encarar as coisas. Mas o país ganhou muito, não é, com esta lei? E em relação a esta lei especificamente, eu me lembro, eu ainda não era deputado, eu me lembro de estar em São Vicente, dentro de um carro sem ar-condicionado, com o sol de rachar, a suar para tentar ouvir a discussão toda, porque já tínhamos, entretanto, informações. Mimi era deputada na altura, não é? Nos passava informações por mensagem e tínhamos o risco, é claro, de não passar, porque à semelhança do que existe hoje, há mais deputados homens que mulheres, e havia uma, eu não dizia insensibilidade, mas havia uma desinformação que hoje já conseguimos ultrapassar, ou seja, há um awareness nacional que também já é captado pelas nossas autoridades, que facilita hoje que o ambiente seja muito mais prático,
e aprazível mesmo discutirmos essas matérias e conseguirmos também implementar aos poucos aquilo que sempre quisemos fazer quando se incentivou o poder público a criar esta que é uma verdadeira política pública para a promoção da igualdade. Muito bem, vamos esgotar esta primeira ronda, ouvindo agora, ou dando a palavra à doutora Carmelita Silva, tem estudado esta matéria. Que ganhos é que consegue identificar desde a aprovação desta lei? O que é que mudou, de facto? Boa tarde a todas, a todos e a todos. Depois vou, se calhar, falar um pouco porque é a todos. Queria também agradecer a oportunidade de cá estar para partilhar um pouco aquilo que tem sido a minha pesquisa neste campo, as questões que eu tenho encontrado em campo, como é que, do ponto de vista da população, dos atores sociais, se tem trabalhado, se tem pensado esta questão. Relativamente aos avanços, eu particularmente considero que já não poderia chegar aqui e dizer que não tivemos ou que não temos avanços em relação à questão da lei especial contra a violência baseada no género. Um dos ganhos que eu gostaria de pegar é essencialmente no domínio da formação. Alguns já falaram aqui que várias pessoas passaram a ter o conhecimento sobre a questão de género, sobre a questão de VBG, sobre a questão do patriarcado, machismo, etc., um conjunto de outras questões na sequência da aprovação da lei. É uma lei que veio possibilitar também entrar em vários outros campos, sobretudo para pensar no domínio de produção de conhecimento. Na sequência, eu lembro-me de, na altura, estar a trabalhar a questão do VBG e a partir dali também reforçou, de certa forma, o meu interesse para continuar a trabalhar, a pesquisar sobre o assunto a partir da lei. E se formos ver a nível da universidade, se formos ver as produções científicas no campo da questão da igualdade de género, focado essencialmente na questão da VBG, nós vamos encontrar, a partir de 2010, uma série de trabalhos, uma série de publicações que focam essencialmente na questão da VBG. Isso para pensar em termos de produção de conhecimento, mas uma outra questão também importante pensar, e eu lembro-me de uma entrevista com o Dr. Carlos Reis, em que ele dizia: não houve lei em Cabo Verde que foi objeto de tantas ações de formações como tem sido a lei de VBG. Então, isso significa que, do ponto de vista acadêmico, houve produção de conhecimento, sim, nesta área, conhecimento científico, para pensar também projetos de extensão, mas também houve, sobretudo, a formação a vários níveis. O que nós podemos posteriormente questionar é se as ações de formação efetivamente estão a surtir os efeitos desejados. Já lá vamos. Okay? Seguramente mais à frente vamos poder ver se efetivamente tem havido algum retorno dessa capacitação e desse empoderamento. Senhora Embaixadora da União Europeia, não lhe vou pedir obviamente para fazer um balanço da implementação dessa lei ou de ganhos que Cabo Verde tem tido desde que o diploma foi aprovado. Na altura, muitos cabo-verdianos, alguns quadrantes da sociedade cabo-verdiana disseram que era um passo que o país estava a dar, um passo demasiado, ou seja, que nós não estávamos, do ponto de vista social, preparados para dar esse salto em matéria de, para termos uma lei específica para prevenir e para punir a violência baseada no género. É importante, de facto, um país como Cabo Verde, qualquer país, ter uma lei destas? Muito boa tarde e muito obrigada pela questão que me coloca. É uma questão que não se coloca só em Cabo Verde. Quando existem este tipo de questões que se costumam designar como fraturantes, porque na sociedade há quem seja completamente a favor e há quem seja completamente contra, e depois os ânimos são muito exaltados de um lado e do outro, a questão coloca-se sempre: o que é que deve vir primeiro? Se o quadro legal que vai depois ter um impacto pelo debate que suscita, pelo desenvolvimento deste tipo de formações, uma vez aprovado, vai ter um impacto social, ou se deve esperar que a sociedade evolua e esteja pronta então para a aprovação de uma lei deste género. Eu diria que se temos ambição, se queremos que a sociedade progrida, quer aqui em Cabo Verde, quer noutro país qualquer, isto não é só relativo a Cabo Verde,
muitas vezes tem que se começar pela lei, pelo quadro legal. Portanto, nós temos a lei a mudar a sociedade, neste caso. Neste caso. E aí temos que prestar homenagem, porque tem sempre que haver uns pioneiros, aqueles que apresentam a proposta de lei. E temos aqui uma hoje connosco, que teve com certeza também companhia de outros pioneiros na Assembleia Nacional, mas sem o seu trabalho, sem a sua iniciativa, não estaríamos aqui hoje a discutir, 10 anos depois, qual o impacto que teve a lei VBG. Mas é importante também ver como este foi um exemplo em que se superaram as linhas partidárias, que houve deputadas, sobretudo, de um lado e do outro, que se juntaram, porque esta é uma questão de direitos humanos, não é? A questão da igualdade de género é uma questão de direitos humanos, e deve, naturalmente, interessar a todos e a todas. Muito bem, já vamos voltar a si, até porque a União Europeia também tem sido um dos grandes parceiros desta lei, da implementação desta lei, e o que é que se pode mudar ainda para que tenhamos efetivamente uma implementação mais assertiva da lei. Sr. Ministro, 11 anos depois, do ponto de vista de políticas públicas, da criação das condições, o que é que mudou em Cabo Verde com esta lei VBG? Em instantes, o deputado Clóvis Silva demarcava aqui uma linha, um antes e um depois da lei. É mesmo assim? Bom, boa tarde, cumprimentar a todos e a Associação pela oportunidade que nos dá de estar aqui hoje. Bom, eu diria que a lei naquele dia marcou definitivamente o início de uma nova era em Cabo Verde. E eu posso lhe dizer que tive duas experiências políticas muito fortes, porque na altura eu era líder parlamentar do maior partido da oposição e liderei toda a negociação do nosso lado, juntamente com a deputada Filomena, e do lado do PICV, com a deputada Dona Mimi, com a deputada Hermínia, que agora faltou-me o nome, e mais o atual presidente do partido, o Dr. Rui Cimedo. E uma das experiências mais dramáticas que eu tive, Carlos, mesmo todo o acordo para aprovação da lei, eu como líder, e como os líderes todos sentam na primeira fila, vem um deputado nosso, não vou dizer o nome, chega à frente e diz-me de uma forma muito convicta: líder, estás convicto naquilo que vamos fazer? Eu voltei e disse... Olha lá. Sim, eu voltei e disse, mas já tínhamos discutido isso, não há como voltarmos para trás. Depois ele disse-me assim: nem me parece que vens de onde vens, porque eu sou natural de Tarrafal de Santiago, quer dizer, um badiu está aqui a tratar isto tudo ao contrário. Uma lei moderna. Uma lei moderna e ao contrário, né? Então, naquele momento, eu de facto disse: isto está a mudar. Está a mudar, e as vozes todas calaram-se. Porquê? Porque muita gente queria que também os votos fossem secretos. E nós fizemos questão de quem era contra, que assumisse ali que era contra a lei. Então foi por unanimidade, porque ninguém teve a coragem de votar contra a lei. Então, porque quer dizer que isto é para ir ao encontro daquilo que disse a embaixadora, a nossa cabeça, em algumas pessoas ainda não estavam na modernidade, mas a lei já lá estava. Estando a lei, as pessoas sentiram-se o quê? Obrigadas a cumprir a lei. Então isso é um passo enorme que demos na altura, e o país de facto mudou. A criminalização, o facto de haver denúncias, não se pode desistir, o facto de ser um crime público deu um passo enorme. E depois também, Carlos, isso ficou chique. Quem era a favor da lei era um gajo moderno. Então ganhou power na sociedade, e isto é muito bom para a afirmação daquilo que é a luta pela igualdade de género. Ainda que no seu íntimo pensasse o contrário. Exatamente, nem que no seu íntimo pensasse o contrário, como o nosso tal deputado que fez aquele papelão naquele dia, mas que faz parte, né? Faz parte das dinâmicas, das pessoas que têm pensamento diferenciado. Eu acredito que de 2011 até agora, em termos de legislação, fizemos muito, fomos muito assertivos enquanto país, estamos no top em termos da legislação, mas temos um longo caminho a percorrer. E a lei do VBG também marcou mais uma coisa importante, que é a afirmação dos valores de Cabo Verde, o valor da liberdade de opção. E aqui na liberdade de opção também, creio que daqui a nada teremos uma outra discussão.
Como disse a doutora Carmelita, todos, todas e todos. Eventualmente essa discussão terá que vir. E ali também o nosso país tem que mostrar determinação, coragem, alinhamento, que é um país de liberdade, que é um país de opções e que é um país que está a estar na linha da frente em todos os momentos. Sim, senhor. Mostrar que Cabo Verde está na vanguarda desses valores, ou pelo menos que tem vindo a acompanhar, de facto, esses valores universais. Volto à conversa com a doutora Marisa Carvalho, apesar dos evidentes ganhos que Cabo Verde tem alcançado, aliás, pelos vossos depoimentos é fácil de constatar que, de facto, tem havido alguns ganhos, a comunicação social também tem feito a sua parte, mas ainda há alguns desafios na implementação desta lei. Segundo dados estatísticos, 20% das mulheres cabo-verdianas continuam a denunciar ou a relatar casos de violência baseada no género, uma situação que ter-se-á seguramente agravado com a pandemia, porque houve alguns confinamentos, digamos, forçados e dentro das quatro paredes ninguém sabe o que é que terá acontecido. Perguntava-lhe que medidas, que ações concretas é que podem ser tomadas para que esta lei VBG seja efetivamente implementada? Sim, realmente nós temos indicadores, não é? Nós temos também um problema com os dados, não é? Porque importa referir que as questões dos dados da VBG não são consensuais. Basta lembrar que nós temos pelo menos 3 portas de entrada da questão das queixas. Temos os centros de atendimento, temos a Polícia Nacional, temos a própria Procuradoria, e que os dados depois são um bocadinho voláteis, não é? Porque são... E que dados é que o ICEC tem? Não são 20%? Lá está, temos vários dados consoante os agentes que nós temos. O que importa referir também, voltando um bocadinho atrás, e o próprio Carlos disse, que isto, a lei, estamos aqui a falar muito dos desafios da lei, das lacunas da lei, e eu gostava de reforçar que não é a lei que tem lacunas, não é a prática, ou se calhar a sociedade, não é? Porque nós falamos aqui que o problema é mudar a sociedade. Portanto, eu acho que esta lei, em termos formais, é das melhores que existem a nível mundial. Portanto, a aplicação tem a ver ou com problemas estruturais dos próprios agentes que depois aplicam, não é? Nos vários setores, e com a própria sociedade. Porque nós podemos dizer, se calhar, este é um crime um bocadinho hipócrita, não é? Porque ocorre dentro da intimidade de cada um, mesmo tendo o tornando público, e que faz com que qualquer pessoa que não a vítima possa fazer a queixa, mas ainda continua a persistir a questão de entre o marido e a mulher não se mete a colher. Portanto, temos de apostar, como também já foi dito aqui, e temos dados também no inquérito demográfico sobre a saúde sexual e reprodutiva, de 2005 para 2018, os dados são gritantes, não é? Uma redução de 10% em termos das agressões. Mas como é que podemos harmonizar esses dados? Sim, nós temos de continuar a apostar na prevenção, não é? A questão de prevenção, outro dado também que é muito importante e que já foi também um compromisso assumido e que está no nosso plano de atividades para este ano, tem a ver com a reativação do Observatório de Género. Portanto, é imprescindível, quer para nós, quer para a sociedade civil, quer para os próprios agentes que trabalham esta temática, nós termos dados concretos e atualizados e termos análises dos especialistas, mas para isso precisamos ter o observatório ativo, não é? E já tivemos reuniões com o INE, já estamos nesse processo de ativação, porque realmente sem dados é difícil atuar em concreto. A questão da prevenção também é fundamental. Todos os agentes que nós já falámos aqui é imprescindível, e sei que iremos falar desta questão um bocadinho mais à frente, é imprescindível que todos, dentro do possível, tenham formações e conhecimentos sobre género. Não é só os especificamente os que fazem atendimento ou só aqueles que lidam em específico com a questão da VBG. O desejável é que todos tenham, desde o mais básico possível, não é? Essa formação. E é isso que nós estamos a fazer e é isso que nós já contactámos os agentes também principais para atuar nesse sentido. Muito bem, já que o microfone está aí à beira do deputado Clóvis Silva, a mesma questão para si. Costuma-se dizer que em Cabo Verde há muitas leis, há leis para tudo e mais alguma coisa, leis modernas, nós estamos à frente. Mas em termos de implementação, da execução, da aplicação da lei, nós falhamos. Parece-me que este não é o caso da lei VBG, porque já mudou muita coisa, mas seguramente falta ainda outras dimensões a colmatar. Que ações concretas, medidas para efetivamente termos a lei, eu não diria 100%, mas pelo menos 90 e tal por cento implementada? Quando foi aprovada a lei, nós todos sabíamos que há uma parte financeira extremamente interessante que tinha que ser complementar. Porque a lei foi vista de uma forma bastante ampla
mas quando falamos em prevenção, necessariamente nós esbarramos naquilo que o nosso país não tem ou tem pouco, que é recursos financeiros. Então nós temos necessariamente que usar aquilo que nós temos e no tempo possível para nós conseguirmos implementar a lei. É por isso que durante esses anos todos fomos dando passos até que consigamos ter pelo menos parte da lei implementada. Mas quando falamos em prevenção, nós temos que entrar aqui com um caráter da lei que se traduziu no início como algo que poderia ser problemático, que é a presença dos homens. Se nós queremos impedir que algo entre nessa sala, nós temos que fechar as portas e as janelas, não é? E para prevenir, é lá que temos que trabalhar, e não aqui. Portanto, se nós trabalharmos exclusivamente com as vítimas, nós estaremos à espera que haja vítimas, não é? Portanto, isto não é prevenção. Então, nós soubemos desde o início que tínhamos que fazer um trabalho essencial na educação, na reeducação, principalmente com foco nos homens também, na masculinidade. E aqui entra toda uma perspectiva patriarcal que tem o nosso país e na ascendência que temos das nossas famílias, que são no fundo a sociedade, em miniatura são as famílias, todas juntas, não é? Mas o que é que as nossas famílias fazem? O que é que estamos a reproduzir? Porquê que nós temos determinados dados em relação aos meninos que não temos em relação às meninas? Onde é que precisamos trabalhar? E aqui eu faço essa corrida, juntamente com praticamente todos que estão nessa sala, que também durante todos esses anos têm feito a sua parte, mas na perspectiva deste trabalho com a masculinidade. E nós temos enormes dificuldades, assim como todos têm as suas dificuldades também. Mas eu acho que quando me põe a questão em relação ao que é que falta nós fazermos, eu acho intensificarmos o trabalho com os homens. Porquê? Eu acredito, e é por isso que estou nisto, que é isto que falta intensificarmos. A partir do momento que eu, que já pratiquei esta violência, decido não praticar mais, eu não estou somente a proteger-me a mim. Eu estou a proteger todas as pessoas que estão próximas a mim, inclusive as crianças, os vizinhos, os parentes. Porque se nós sabemos que o agressor em potencial é o homem e ele para de ser agressor, ele não só diminui o número de vítimas, como influencia para que outros também deixem de fazer isso. Portanto, eu acho que é este trabalho que também faz parte e fez parte desde o início, quando se concebeu a lei, que, no fundo, protegermos, tratarmos, ajudarmos as vítimas para que deixem também de ser vítimas, porque não, depois da agressão as vítimas não deixam de ser vítimas, como tratarmos os agressores para impedirmos que haja mais agressores. Mas este trabalho começa na família. Muito bem, fica este desafio. Com certeza. Eu queria perguntar já agora à doutora Vicenta Fernandes se concorda com esse repto, essa leitura aqui feita pelo deputado Clóvis Silva, se falta trabalhar de facto essa dimensão masculinidade. Tenho a ideia que a associação, posso estar enganado, que a associação tem vindo a trabalhar mais no apoio às vítimas. Concordo plenamente com a intervenção do Dr. Clóvis. É o seguinte, a família é o pilar. Se não trabalharmos essa questão na família, se não damos uma educação aos nossos filhos, se não reproduzimos coisas boas aos nossos filhos, não podemos avançar. Desde a criação da associação, nós preocupamos não só dar apoio à vítima, até porque temos alguma limitação em dar apoio à vítima, mas o nosso maior objetivo é trabalhar na prevenção. Prevenção sempre. E nós pensamos que... E essa prevenção passa por formação, por advocacy, mas também com outras atividades. Não é fácil para uma associação, para uma ONG que não tem recurso, mas os nossos membros, os nossos colaboradores, os nossos parceiros têm nos ajudado muito nessa temática. E que tenha políticas públicas nessa matéria é o ICIEG. E nós trabalhamos em estreita parceria com o ICIEG justamente porque não temos todos o know-how para poder disseminar tudo o que nós pretendemos fazer na comunidade, pretender fazer na família. Tanto é certo que nós já institucionalizamos uma semana de VBG,
uma semana internacional de VBG. Já vamos na 4ª semana de VBG, sempre com alto patrocínio. Uma semana contra a VBG. Contra a VBG, com alto patrocínio da Presidência da República. E justamente para nós buscarmos também outras forças, outras experiências para adaptarmos aqui no nosso país, em Cabo Verde. Eu queria também dizer aqui que no nosso país, Cabo Verde, somos um exemplo na África, em termos da igualdade e equidade de género, mas também em termos da nossa lei de VBG, e estamos em condição, o país em si está em condição de partilhar essa experiência com outros países da nossa sub-região. Muito bem, doutora Carmelita Silva, há outras ações, medidas que devem ser acionadas para uma efetiva implementação desta lei VBG? Há toda aquela carga cultural que fazia referência a instantes o deputado Clóvis Silva. Não é fácil mudar, digamos, de dia para a noite, a mentalidade do homem cabo-verdiano. Exatamente, mas se me permite, eu gostaria de pegar um pouco naquilo que a Presidente do ICIEG referiu, que tem a ver com a questão dos dados. Que dados temos? E com que dados estamos a trabalhar e como é que estamos a apresentar esses dados? É uma questão bastante preocupante e que isso também acaba por influenciar nas políticas públicas. Eu trabalho, por exemplo, com o dado de Polícia Nacional e apresento esse dado como sendo de VBG, quando na verdade não é. É supostamente de VBG. Por quê? Porque na polícia não tem todos os elementos de prova, todos os elementos que permitem efetivamente fazer a tipificação da violência baseada no género. E quando trabalhamos com dados de polícia, como sendo dados de VBG, depois vem os dados do Ministério Público, que normalmente aparecem em percentagem mais baixa, isso parece que estamos a trabalhar em lugares diferentes, quando estamos no mesmo lugar, a trabalhar com dados que são diferentes. É importante diferenciar entre os dados da denúncia de VBG, que ocorrem a nível da polícia, e os dados do Ministério Público, que efetivamente são dados tipificados, porque é ali que se recolhem todos os elementos de prova e que efetivamente se dá a tipificação. Então, com base nesses dados, muitas vezes na discrepância desses dados, temos estado a apresentar algumas questões no país que não são realmente aquilo que está efetivamente a acontecer no país. É importante clarificar e saber quando eu estou a trabalhar com dados de VBG e quando eu estou a trabalhar com dados simplesmente de denúncia de casos. Outra questão também que eu gostaria de tocar aqui tem a ver com a questão da operacionalização do observatório. Temos um observatório, temos dados e temos que saber, tem vários dados ali. Quais são os dados que o observatório vai trabalhar? Os dados estão ali claramente a indicar que são dados que vêm do Ministério Público ou são dados que vêm da rede, então temos uma pluralidade de informações e que nos permitem e que nos induzem muitas vezes a erros, e esses erros podem também ter impacto na formação das políticas públicas. Outra questão, eu fico com a sensação que nós estamos a trabalhar a VBG limitando-se muitas vezes aos dados quantitativos. Nada contra. São muito importante trabalhar, é muito importante trabalharmos com os dados estatísticos, mas é importante também trazer outros dados qualitativos para poder efetivamente dar conta da realidade na sua especificidade. Por que é que eu estou a dizer isso? Tivemos a oportunidade de trabalhar picos para fazer o levantamento de alguns dados para o plano de igualdade, municipal de igualdade. Nós tivemos, a partir dos dados da polícia, tinham 10 casos supostamente de VBG. A nível do Ministério Público, apenas 2 foram tipificados como VBG. E nós estávamos ali, e o grupo em discussão, de certa forma satisfeito com o facto de termos apenas 2 casos durante o ano de VBG na comunidade. Quando nós fomos ao terreno fazer focus group, fazer entrevistas pormenorizadas no terreno, nós percebemos que haviam pessoas que estavam a sofrer violência e que nem sequer sabiam que estavam a passar por aquela situação. Então eu acho fundamental começarmos a trabalhar a questão da naturalização da violência. Muito bem. Ok? E passa essencialmente também, só por mais uma coisa que eu queria trazer aqui, a questão da transversalização do género. Todos os dias na comunicação social ou nas redes sociais nós ouvimos essa questão, palavra bonita, transversalização, mas efetivamente estamos a fazer a transversalização?
Doutora Marisa já vai nos explicar, ou o Sr. Ministro. Senhora Embaixadora, já teve tempo seguramente para ler essa lei moderna de VBG, Cabo Verde tem. Conseguiu encontrar alguma lacuna, falta introduzir algo mais aí nessa legislação, ou alguma medida, alguma ação que seja de facto imperiosa nesta altura para a efetiva implementação dessa lei? Eu diria que, relativamente à lei, concordo em absoluto com o que disse a Sra. Presidente do ICEG. A lei tem muita qualidade. A questão está mais na implementação da lei do que propriamente na lei. Eu penso que não é preciso entrarmos num novo debate sobre a alteração à lei, sobre como reforçar a lei. O que interessa mesmo é aplicar a lei. E sabemos que ela está a ser aplicada, que há algumas limitações. O Sr. Deputado referiu algumas, que são limitações financeiras. É muito importante, uma das formas do Estado cabo-verdiano se apropriar desta lei é a de consignar recursos no seu orçamento para aquilo que é necessário para a implementação desta lei. Eu daria aqui só uma chega no programa de apoio orçamental anterior, não este que estamos agora a entrar, mas no anterior, um dos indicadores que na altura negociámos com o Ministério das Finanças era precisamente a da operacionalização do Fundo de Apoio à Vítima. Depois, entretanto, fomos apanhados todos, em todo o mundo, pela pandemia e a questão ficou um pouco entre parênteses, mas está na altura, talvez, agora que estamos esperamos todos nós a virar a página e a começar a pensar no pós-Covid. Estamos a virar a página e estamos a entrar numa guerra. De voltar ao tema. Mas vamos ser otimistas. Sr. Ministro, em relação a ações, a medidas concretas para a aplicação, para a implementação dessa lei, aqui já se falou no Fundo de Apoio à Vítima, que o fundo consta da lei, mas parece-me que agora é que vai sair do papel. Não, o problema é que o fundo não consta da lei, tem que ficar na lei, porque está na lei geral, na lei da VBG, mas tem-se de fazer uma alteração na legislação das custas dos tribunais, neste caso cofres de justiça, em que todas as custas que têm a ver com processos de VBG devem ir para o fundo. E isto é que tem que se introduzir, que nós durante este ano vamos ter que fazer isso, porque é um compromisso político do Governo, que durante o ano 2022 não pode ser essa a desculpa de falta de meios por causa de uma legislação que depende única e exclusivamente do Governo. Mas concorda aqui com a Sra. Embaixadora que deve-se consignar alguma verba no orçamento? Exatamente, é isso. Tipo, essa verba das custas dos tribunais, dos processos de VBG, e temos que fazer isso. É só uma alteração legal. Mas a questão essencial da aplicação da lei em Cabo Verde, e acredito que a nova geração está a ser uma geração que está melhor do que a anterior geração em termos daquilo que é a questão do género, da tolerância, da paz, do respeito pela dignidade da pessoa humana. A questão não é só uma questão económica e de dependência económica, porque há mulheres, aliás, que são autónomas economicamente e que são violentadas pelos companheiros e que lá continuam. Portanto, nós temos é que fazer um trabalho muito forte na prevenção e na questão da introdução de uma nova cultura, não diria uma nova cultura, mas de uma cultura de liberdade no nosso país. E isto é, a nova geração é que tem essa enorme responsabilidade de ter essa cultura de liberdade para que, de facto, possamos ter uma sociedade em que a violência baseada no género não seja real. Porque, Carlos, eu conheço relativamente bem este nosso país, conheço as pessoas de várias origens, de todo tipo de cidades, de ilhas, de municípios pescatórios, de agrícolas. É uma coisa que é transversal, a violência é transversal. Daquele que tem melhores condições, daquele que tem menores condições. Eventualmente é mais denunciado aquele que tem menores condições do que aquele que tem melhores condições. Né? Muito mais denunciado, muito mais.
E então é responsabilidade dos governos, neste caso do governo que estou a fazer parte, que tenha essa capacidade de ver que a questão não é só uma questão de dependência económica, de fazer a autonomia económica das mulheres, que já está resolvida a questão. Não é verdade. Há a questão da autonomia do corpo, como faz na questão do Plano Nacional da Igualdade e Equidade de Género. Muito dos crimes que nós vemos aqui é porque há quem acha que é dono do outro, né? Ou da outra pessoa. É propriedade. É propriedade. E comete os crimes não porque a pessoa depende dela economicamente, mas porque acha-se superior e tem que atuar fisicamente sendo mais forte. Eu sei que estou a entrar num campo técnico e de análise, mas também tenho direito a minha opinião e a minha análise é que a ação que temos que fazer na violência baseada no género tem que ser uma ação preventiva, e aqui vou ao encontro daquilo que disse o Clóvis. Trabalhar os rapazes, mas trabalhar as raparigas também, para não terem a mentalidade de submissão, e os rapazes para não terem a mentalidade de supremacia, mas também nem de submissão. Quer dizer, somos iguais, dependemos de várias coisas. Eu gosto de coisas diferentes. Eu sou emotivo, o outro é calmo. Eu sou do Travadores, o outro é do Sporting. Eu sou vermelho, o outro é verde. Isso é normal. O que não é normal é eu ser violento porque uma pessoa é diferente de mim. E esta é que temos que introduzir na sociedade, e este trabalho que nós temos que fazer. O Fundo de Apoio à Vítima ajuda, mas não resolve. As casas de abrigo ajudam, não resolve. Os atendimentos, a melhoria, é importante termos capacidade de melhorar os atendimentos, reforçar o orçamento do ICIEG, mudar os estatutos do ICIEG, porque o ICIEG também, por vezes, faz trabalho que não lhe pertence. Por exemplo, estar a trabalhar em determinados bairros. Esse trabalho, por exemplo, que a Associação da Violência Baseada no Género pode fazer muito melhor, que uma associação em Santo Antão ou na Brava faz muito melhor, e o ICIEG monitoriza, fiscaliza, cria as condições em termos financeiros, acima de tudo empodera essas organizações, mostrando-lhes que o trabalho não tem que ser apenas económico, mas tem que ser também em termos da autonomia e das liberdades e de poder de decisão. E por vezes, Carlos, isto está, eu vou aqui com devido respeito, está nos doutores ou nos serviços gerais. O problema é o mesmo. Obrigado. Este é o problema. Que estamos com ele, como dizem os angolanos. Doutora Marisa, ainda em relação aos apoios, aquilo que é preciso para continuar a apoiar de facto as vítimas, já aqui se falou desse apoio. Bom, o Ministro diz que do ponto de vista do empoderamento das mulheres o trabalho já está feito, não sei também qual é que é a sua leitura, mas, por exemplo, o caso de uma senhora que andava a apanhar, depois o marido vai para os calabouços, não é? É preso, e o marido é que entrava com o sustento da casa. Nestes casos, como é que é? Se a senhora não trabalha, como é que se pode ajudar? Sim, Carlos, é importante ter referido isso, e era voltando também atrás para aquilo que a doutora Carmelita disse e as disparidades, não é, entre o número de denúncias na Polícia Nacional e depois na Procuradoria. Nós não nos devemos congratular com essa diferença de números, não é? E normalmente com essa redução dos números na Procuradoria, porque nós temos observado no terreno, e já temos feito algum trabalho em algumas ilhas, e nós sabemos que há muitos procuradores que estão contra o facto da lei ser um crime público, não é? E de ter, porque tem aquela característica de que não se pode desistir da denúncia, não é? E nós sabemos que muitas vezes a alteração da tipificação do crime é feito por problemas económicos, exatamente por causa dessa questão. E não é também por acaso que a tutela, não é, decidiu que um dos fatores primordiais e essenciais em 2022 tem a ver com o empoderamento económico das mulheres. E nós estamos a fazer um trabalho, iremos fazer um trabalho concertado, de que esse empoderamento económico será baseado principalmente nas vítimas de violência baseada no género, porque temos feito algum trabalho, sim, junto delas, mas é necessário falar exatamente aquilo que acabou de dizer, porque eu acho que ter de escolher entre uma dependência económica e entre violência, muitas mulheres escolhem, infelizmente, a violência, porque não é para elas, é pelos filhos e pela casa, e nós temos de lhe dar essas alternativas, temos de lhe dar não só a capacitação, mas temos de lhe dar alternativas que elas tenham sustentabilidade financeira e que lhes mostre que há outros caminhos para além
do companheiro que é um agressor, não é? E normalmente sabemos também que essa dicotomia, não é, entre a dependência económica e a paz de espírito, no fundo, não é, e a autonomia do corpo, muitas vezes é posta de lado, e muitos procuradores fazem essa tipificação, alteram essa tipificação por essas questões, não é? Portanto, não nos devemos congratular quando há esta diferença de queixas entre a Polícia Nacional, porque também pela experiência que temos é que em caso de dúvida a Polícia Nacional tipifica como VBG, não é? Prefere tipificar como VBG, e quando se chega aos procuradores eles são deparados com essa situação entre seguir com a queixa e poder pôr aquele agressor ou possível alegado agressor na prisão, mas depois a mulher encontra-se numa dupla violência, não é? Que fica depois sem capacidade económica de sustentar a ela e à família. Mas isto não pode ser, de forma alguma, uma justificativa para que isso aconteça. Portanto, 11 anos depois da aprovação dessa lei, continua ainda essa lacuna do ponto de vista, essa tal dimensão financeira que o deputado Clóvis Silva eu acho que se trabalhou muito no imediatismo, não é? Na questão de quando a vítima, nós socorremos a vítima no imediato, normalmente, não sei se vamos falar agora ou um bocadinho depois da questão das casas de abrigo e do apoio que é dado, mas é o imediatismo porque realmente é uma situação de perigo iminente da integridade física da vítima e dos seus dependentes menores, ou mesmo um perigo de vida, não é? Portanto, é atuar mesmo no imediato e naquilo que temos de fazer, assim que nos é comunicado o caso. Mas temos de fazer, e vamos fazer, e está no plano de ações do ICIEG, o depois, não é? Nós falamos sempre muito agora no ICIEG, é realmente o depois da questão da sustentabilidade das próprias vítimas, e nós não podemos atuar no imediato e depois deixá-las, fazemos o seguimento dos processos, mas não é só o seguimento dos processos, é o seguimento da sua vida. Elas precisam de se autonomizar não só da violência, mas também da independência económica. Muito bem. Deputado Clóvis Silva, quer fazer algum comentário em relação a esta questão do apoio às vítimas, o que é preciso mais fazer? Queria também ouvi-lo em relação à aplicação dessa lei, no aspecto mais judicial, em princípio devia ser um processo abreviado, mas tendo em conta a morosidade da justiça, parece-me que... Veja, Carlos, a sociedade é um organismo vivo. Nós identificamos um problema e introduzimos um remédio possível. Mas nós, desde a primeira hora, nós percebemos que viriam anticorpos. E essa situação dos procuradores, a própria reação dos advogados a se aproveitarem das brechas, várias situações ocorreram. Neste momento, ninguém imaginou que nós estaríamos hoje com a sobrecarga que nós temos do sistema judicial em relação aos processos de violência baseada no género. Processos que literalmente levam 5, 6, 7, 8, 10 anos. Porque nós, quando falamos no crime e na resposta judicial ao crime, nós não estamos a falar só da tutela penal. O que é que adianta tu teres um processo judicial que tens outros processos conexos de divisão de alimentos, de separação de bens que nunca mais resolve? Quer dizer, o problema que está a abarrotar os tribunais, não só porque há a identificação de ser um processo que tem que ser célere, mas porque também tens dentro dos tribunais pessoas que são também potenciais agressores e potenciais vítimas e que têm irmãos que estão lá e filhos que estão com problemas também. O facto da sociedade sermos nós... São os doutores, como dizia somos nós. Então, é isto que faz com que esta luta não acabou quando nós aprovamos a lei, ela se tornou mais desafiante ainda. Porque muitas das medidas que nós introduzimos ficaram não só dependentes da parte financeira que fiz referência, mas ficou dependente da sensibilidade das pessoas, que têm a enorme responsabilidade de implementá-la, mas sentindo que vale a pena. E que, de facto, nós estamos a fazer a diferença. E que, daquele outro lado, não está um autor, não está um número, está uma pessoa que não tem alternativa. Que pura e simplesmente acredita que, quando há muitas mulheres que vão apresentar queixa, vão aquela vez e não vão mais. Porque eu sinto quando me vais ajudar. Eu olho para ti e da forma como me responderes, eu sinto se me vais ajudar ou não. E às vezes eu prefiro aguentar
do que voltar lá. E por isso que Está esses números são enganadores. Às vítimas. Esses números serão enganadores. O próprio atendimento, nós, todos aqueles que querem trabalhar com isto têm que depender de outros, que nós formamos, que nós capacitamos, que nós não sabemos se têm os seus próprios problemas, se vão de facto atuar com a sensibilidade que nós temos. Mas deixa-me só perguntar-lhe, é uma curiosidade, está na alçada de um polícia dizer, mas vai lá para casa, vão-se entender com certeza? É o anticorpo, estás a ver? Ele está abarrotado de trabalho também. Ele é chamado de madrugada, ele é chamado aos sábados, aos domingos e aos feriados. Se ele não Quando eu corro por gosto, eu não me canso. Mas somos quantos a correr por gosto? Estás a ver? E ele está lá, é formado, é capacitado, mas ele muitas vezes diz, vai para casa. Ele diz, vocês resolvem isto, não é preciso ir ao tribunal. Às vezes ele até controla, fulano de tal foi e não resolveu, não vais também. Então, nós precisamos estar sempre atentos, e instituições como o ICIEG, outras associações, precisam ser empoderadas cada vez mais, porque esses desafios não anunciam. Às vezes nós nem sabemos que existem, temos que estar lá, ter pessoas sempre por perto, para termos um canal de comunicação e sabermos quando eles aparecem. Muito bem, já estamos a caminhar para o fim do nosso diálogo. Doutora Vicente, ainda com as medidas, as ações para reforçar o apoio às vítimas, vocês fizeram uma auditoria, identificaram algumas lacunas, por exemplo, ao nível do funcionamento dos centros de apoio às vítimas, as casas de abrigo, o que é que se passa? O projeto Junto para a Igualdade, que é um projeto financiado pela União Europeia, aproveitamos aqui para agradecer à União Europeia por esse projeto, que já vai há 2 anos. Tem vários componentes, mas um dos componentes é a avaliação da implementação da lei da VBG. É claro que nós encontramos grandes desafios, não é? Mas, de uma maneira geral, a lei, a sensação de todos é que a lei foi boa, é que há ganhos, mas que ainda há desafios. E há alguns desafios, nomeadamente, sobretudo, o Fundo de Apoio às Vítimas de VBG. Já lá vão 11 anos da lei. Então, essa é uma medida que nós gostamos de ver para ontem. Eu fico satisfeito quando eu ouvir o Sr. Ministro dizer o empoderamento das associações. As associações têm capacidade de fazer um trabalho em conjunto com a tutela, um trabalho de parceria, mas também muitas vezes nós ficamos sem dar continuidade, porque precisamos da sustentabilidade dos nossos projetos. Nós já avaliamos a lei da VBG, temos constrangimentos, mas temos ganhos. E aí nós pensamos essa abordagem do Sr. Ministro, que eu já tinha ouvido, não só dessa primeira vez, mas que sempre está disponível a trabalhar com as associações, que têm mais condições de trabalhar no terreno, nas comunidades, e nós estamos de acordo a fazer isso. A avaliação é uma avaliação, mas isso também serve para nós abdicarmos as nossas energias, o nosso esforço, trabalhar em conjunto. Não é por acaso que a lei disse junto para a igualdade, porque precisamos de trabalhar juntos para comatar as falhas, as lacunas que nós verificamos na lei. Doutora Carmelita Silva, em relação também à questão do apoio às vítimas. Queria tocar na questão que o Dr. Clóvis trouxe, que tem a ver com a questão da violência institucional. Creio que temos estado a trabalhar muito a questão da violência, pensando essencialmente numa perspectiva relacional, vítima, agressor, ainda envolvemos os integrantes da unidade familiar, crianças, etc. E nós não estamos a trabalhar a questão da violência institucional. Tive alguns momentos, por aí 3, 4 meses, a fazer a pesquisa na Rede Sol. Eu percebia em vários momentos que haviam pessoas que estavam a sofrer a violência, não porque pensar na perspectiva relacional, mas essencialmente a violência institucional. Como o Dr. Clóvis disse, e bem, aqui haviam pessoas que chegavam ali que não queriam mais voltar. Tem algum exemplo? Quero explicitar melhor a sua ideia. Pessoas, por exemplo, já fui várias vezes, por exemplo, no hospital. Tem lá um gabinete, mas aquilo as pessoas conseguem ver quem está lá dentro. É uma forma de certa forma, de não preservar a pessoa. As pessoas falam, e tu estás na sala de atendimento também, noutra sala comum, consegues ouvir o que as pessoas estão ali a falar.
É um problema. É outra questão. Eu estive recentemente no hospital, onde um guarda tem a ver com a questão da sensibilidade, certo? Tem a ver com a questão da formação, mas tem também a ver com questões que é necessário fazer, que tem a ver com a reestruturação de alguns serviços. Por exemplo, no atendimento, o porteiro dirigiu à vítima. Quando se chamou uma pessoa, ele disse, não, tem que entrar essa senhora da VBG. Todas as pessoas que estavam naquela sala voltaram e começaram a ver. A senhora ficou envergonhada sem saber o que fazer. Isso para um primeiro atendimento. E, novamente, quando a senhora voltou, que era para ser efetivamente atendida, não apenas no serviço de triagem, ele referiu a mesma coisa. São pessoas que estão ali, bom, eu acredito que haja muita mobilidade, há muita formação a ser feita, e aí eu queria voltar também a uma questão que tem a ver com tipo de formação que estamos a fazer, conceitos que estamos a trabalhar. Quando se fala de género, nós saímos de um campo de pensar o género mulher, entramos num campo de pensar género homem e mulher. Onde é que fica a questão da violência homofóbica? Que nós não estamos a trabalhar. Há pessoas que deixam Cabo Verde, não porque querem deixar o país, mas porque querem assumir claramente a sua identidade de género e não têm condições para o fazer no seu país. Há pessoas, por exemplo, que se suicidam por causa disso. E nós estamos o tempo todo a criar programas, a fazer planos de formação pensando homens e mulheres. E os outros não binários? Onde é que ficam? Quando eu não falo, eu posso prender-me muito na questão do conceito, mas é extremamente importante. Quando eu não coloco no conceito, quando eu não visibilizo através do conceito as outras identidades de género, ficam fora das políticas públicas. Que políticas públicas temos para as pessoas homoafetivas, por exemplo? Que políticas públicas temos para pessoas transgênero? Existem. Nós não podemos ignorar. São pessoas que devem ter igual direito em relação às pessoas heterossexuais. Muito bem. Se calhar os poderes públicos devem estar a pensar uma coisa de cada vez. Agora vamos deixar mais 20 anos de consolidação dessa lei. Não, estava a brincar, depois o Sr. Ministro vai avançar nesta direção. Não sei se quer fazer algum comentário a Sra. Embaixadora em relação àquilo que já disseram também outros elementos aqui do painel. Há instantes falou na questão deste fundo, se há outra medida que deve ser de facto implementada para continuarmos a implementar também essa lei. O comentário aquilo que já ouviu, que comentário é que quer fazer? É melhor. O comentário que me ocorre é que precisamos de muito mais debates como este. Porque temos aqui na mesa entidades com diferentes tipos de responsabilidade e na plateia também parceiros com diferentes tipos de atuação relativamente a este problema. Eu acho que nesta fase, o mais importante é ter capacidade de escuta, é ouvir bastante, ver quem está no terreno, como aqui a nossa representante do meio académico, que vai ao terreno e identifica os problemas, porque eu, por exemplo, estou aqui na praia no meu escritório e basicamente estou a ler relatórios, mas quem vai ao terreno tem uma experiência muito diferente e é muito importante criar oportunidades de auscultação, nomeadamente da sociedade civil. Há pouco a senhora deputada Hermínia estava-me a dizer que na altura em que a lei foi apresentada, em que estava ainda em projeto, um dos trabalhos mais importantes que foi feito foi precisamente a auscultação da sociedade civil no próprio Parlamento, na preparação da lei. Esse envolvimento dos atores que estão no terreno, eu penso que é importante, não só foi importante nessa fase e continua a ser muito importante agora. Portanto, uma das missões que nós na delegação europeia nos propomos é continuar este trabalho de não só relativo a este tema em concreto da lei sobre a violência de género, mas penso que é muito importante este reforço da sociedade civil e de auscultação e de participação cívica. Portanto, a senhora embaixadora concorda com
essa intervenção do Sr. Ministro em instantes, ou pelo menos a intenção manifestada de se descentralizar um bocado de competências para as associações, para as câmaras municipais, em vez de ser o ICIEG a ir para os bairros para falar com as pessoas, portanto, para serem as associações, também algum serviço nas câmaras municipais a fazerem isso. Eu concordo, penso que é muito importante que quem está mais próximo das comunidades tenha essa capacidade de intervenção, mas também é importante o ponto que suscitou aqui a minha colega de painel, a questão dos recursos, porque por exemplo, uma das questões que se tem vindo a colocar é da possibilidade das câmaras municipais assumirem os centros de atendimento ou terem um papel mais relevante em relação aos centros de atendimento e pode ser importante, porque estão mais próximos das comunidades, mas é importante também que as próprias câmaras estejam capacitadas para isso. Portanto, é uma pergunta que está a fazer aqui ao Sr. Ministro. Sim. É um repto. Pode ser ignorância minha, não é? Também não... Em termos de recursos, não é só delegar ou descentralizar competências para as associações e para as câmaras municipais, mas que isso se faça também acompanhar de recursos financeiros e de técnicos também. Para si. Ok, muito. Bom, vou começar pela parte inicial da doutora Carmelita, que tem a ver com a questão da homofobia. Eu penso que já é o início, também aqui, claramente, da assunção pelas entidades públicas que temos cabo-verdianos que são homossexuais, que têm o mesmo direito que qualquer outro cabo-verdiano, quem nos escolheu também para viver, e temos que direcionar as políticas públicas. E está claro que as mulheres... Vai para o Parlamento? Não, nós não temos nem a questão da legislação, porque a única questão aqui... Não sabe que eu já estava a pensar naquele deputado. Não, ok. Não, aqui a única questão que pode, de facto, ser um marco importante, e aqui assumo isso como um compromisso, é introduzir a questão do LGBTI, como se costuma dizer, como um dos protagonistas ou um dos destinatários das políticas públicas do governo para igualar as oportunidades no mundo laboral, no acesso a rendimento, à educação, à saúde e a cuidados, porque muitos estão a serem discriminados exatamente pela sua opção sexual. E as políticas públicas devem, de facto, incluir a todos, independentemente de qual é a opção que cada um tiver. Eu creio que a nossa sociedade, o nosso país, para ser um país de corpo inteiro, tem que ser um Cabo Verde que aceita todos. Que aceita todos. E aqui temos que ser muito firmes, muito determinados neste caminho, e já escolhemos o caminho. A focalização das políticas públicas devem ser dirigidas, quando eu digo focalização das políticas públicas, estou a dizer focalização para termos efetivamente uma igualdade de oportunidades em Cabo Verde a crianças e adolescentes, pessoas idosas, jovens que não têm formação, não têm emprego, estão fora do sistema do ensino, as meninas e raparigas e as mulheres, porque claramente temos isso e nós temos que ter esta consciência, os imigrantes, ou seja, aqueles que nos escolheram para viver, principalmente aqueles que vêm aqui do nosso continente, os ex-reclusos, os ex-toxicodependentes que merecem uma segunda oportunidade, e LGBT, as pessoas que são homossexuais ou que têm, que na questão da identificação do género, há conceitos técnicos que não domino, mas que envolve toda essa comunidade, por assim dizer, porque só assim nós podemos de facto incluir a todos. Mas na questão dos recursos, é preciso dizer que nós vamos fazer editais para que as associações possam concorrer para fazerem o trabalho de acompanhamento, de sensibilização, de formação, de seguimento para a prevenção, na questão da prevenção. E, naturalmente, que o ICIEG, enquanto entidade pública que faz as políticas, fará as políticas, fará o seguimento, fará a monitorização dessas políticas. Portanto, as associações têm aqui um papel extremamente importante.
E nós... Mas não está a introduzir aqui alguma burocracia? Não há aqui burocracia. Mas parece um concurso. Burocracia é deixar aqui... Burocracia é deixar o ICIEG a fazer aqui tudo de longe dos principais centros, e isso é que dá burocracia. E mais, o aspecto aqui essencial, e Carlos, que podemos também ter aqui uma parte, é preciso, ou são precisas mais associações de homens, por assim dizer, e aqui quero realçar o trabalho que foi feito do Laço Branco, para que surgiram outras associações de rapazes, de homens, nos bairros, nas comunidades, nas nossas ilhas, a fazerem trabalho de prevenção contra a VBG, a fazerem trabalho de tolerância e de livre opção de cada um, para vermos que, de facto, isto da questão do género envolve a todos, e nas associações LGBTI, nós estamos determinados durante o ano de 2022 a começar a financiar as associações, não só serem tratadas como associações que nunca... Porque qual é que é a maior pressão, Carlos? A maior pressão é que reconhece-se o homem, reconhece-se a mulher, né? E uma pessoa que é homossexual ou que é transgênero já não é reconhecida. A lei não reconhece. As políticas públicas, por vezes, não chegam lá, e temos que ter essa capacidade de marcarmos, de facto, aqui uma diferença, não uma diferença de opinião, porque eu tenho uma opinião, outro membro do governo qualquer tem outra opinião sobre a sua vida, ele tem a sua vida, faz o que quer, mas o Estado de Cabo Verde deve chegar a todos, independentemente qual é a minha opinião sobre a vida de cada um. Portanto, isto é um ponto... Isto é um desafio imediato ainda para... Não, é um desafio que nós temos que começar a... Não, nós temos que começar isso agora. A única questão que eu não posso aqui comprometer, e aqui não tenho nem tenho essa intenção, é dizer, nós vamos avançar rapidamente para casamentos, por exemplo, de pessoas do mesmo sexo. Por que não? Isto eu não posso comprometer, porque isto não faz parte das prioridades que nós definimos. Mas a questão da igualdade de tratamento pelas opções de cada um, isto eu assumo aqui integralmente em nome do Governo. Muito bem. A doutora Marisa Carvalho quer fazer algum comentário em relação a... Sim. Houve algumas questões aqui dirigidas ao Bastantes, sim. Não, pegando também neste último assunto, referir que o nosso Plano Nacional de Igualdade de Género refere também pela primeira vez no eixo da autonomia do corpo, não só as questões da saúde sexual reprodutiva, a questão da luta contra a VBG, mas também o trabalho com a comunidade LGBTI. E não é uma demagogia, nem é vamos pensar nisso, é tão simples quanto hoje de manhã, que eu tive uma reunião com a ONG Triângulo, que é uma ONG espanhola que já tem trabalhado em Cabo Verde há largos anos e tem sido um parceiro exemplar do ICIEG em várias temáticas, e já há um projeto orçamentado e financiado pela cooperação espanhola que é exatamente específico para a comunidade LGBTI. Portanto, nós também sabemos que esta comunidade precisa um bocadinho de capacitação, precisa um bocadinho de apoio em termos de associativismo, porque é através do associativismo e da sociedade civil que as reivindicações da classe, não é, devem surgir. Portanto, nós temos de ajudar as associações a terem a sua vez e voz, e para que elas possam reivindicar realmente quais é que são as suas necessidades. E isso é um trabalho de hoje, não é? Eu tive hoje de manhã, portanto não é demagogia, vamos trabalhar, vamos pensar, é um projeto que já vai arrancar, não é? Portanto, tivemos hoje as primeiras reuniões técnicas e vamos avançar ainda este ano. Portanto, o trabalho está a ser feito e vai ser feito com esta comunidade. Queria também referir em questão do Fundo de Apoio à Vítima, não é? Que faltam 11 anos que não foi implementado, mas que não é por isso que o ICIEG deixou de prestar todo o tipo de assistência à vítima, não é? Nós não ficamos à espera, não temos fundo, não prestamos apoio. Importa referir que, apesar de não termos um fundo específico, que iria, sim, beneficiar, não é? E suprir algumas lacunas, o ICIEG tem sempre prestado apoio às vítimas e aos seus descendentes e tudo aquilo que nos compete, digamos assim, fazer. Portanto, assegurar que não é o fundo que impede que seja prestado esse apoio à vítima, iria melhorar as suas condições sem dúvidas, mas que o trabalho está a ser feito e tem sido feito diariamente. As casas de abrigo, como é que estão a funcionar? As casas de abrigo, sim. As casas de abrigo, eu gostaria de ter aqui a oportunidade, porque acho que esta é uma questão que lá está, é um bocadinho confusa para toda a gente, não é? Acho que as pessoas falam assim um bocadinho... É confuso, e eu acho que é o único aspecto que eu acho da lei
que está pensado um bocadinho mais à frente do que é aquilo realmente a necessidade para Cabo Verde, não é? O que a lei determina é que haja uma casa de abrigo, pelo menos em cada ilha, não é? E que nós temos visto não é uma questão de incapacidade, tem a ver com a sua sustentabilidade. Porque importa referir que a Casa de Abrigo é um instrumento de apoio à vítima, que tem a ver com o apoio à vítima que está em perigo iminente da sua integridade física ou de perigo de vida, e quem estabelece esse perigo nem sequer é o ICIEG, não é? Portanto, quem estabelece esse risco de vida ou risco é o Tribunal ou a Polícia. Não é? Portanto, nós não temos tipificado em nenhuma lei aquilo que as pessoas podem considerar como centros de acolhimento, não é? Portanto, alguém que queira, por alguma razão, sair de casa e que procure o apoio do ICIEG para ter algum sítio onde possa ser temporariamente acolhida para reorganizar a sua vida ou mesmo para Portanto, fugir. se houver um baram-baram naquela hora da noite, a pessoa não pode ir lá. Pode, se for acompanhado da polícia ou da ordem do procurador, não é? Porque nós, por exemplo, se uma pessoa vai ao ICIEG, se a pessoa for ao ICIEG, por exemplo, pedir esse apoio, nós não temos mesmo, em termos legais, não temos como atender essa pessoa. Portanto, só através da determinação da Polícia Nacional ou da Procuradoria, que estabelece realmente o perigo iminente de integridade física ou de vida, é que nós podemos retirar aquela pessoa de casa e colocá-la numa casa de abrigo. E aquilo que temos Qual é que é a situação neste momento, a realidade? Temos casas de abrigo, muita frequência? Sim, é isso que eu queria dizer. Por exemplo, a viabilidade e a sustentabilidade de casas de abrigo não é execuível com o país que temos. Só para dizer que o ano passado, por exemplo, na cidade da Praia, nós atendemos 9 vítimas, não é? Que tiveram de ser retiradas do seu contexto familiar. Ora, isto não dá uma vítima por mês. Manter uma casa com todos os técnicos e tudo aquilo que acarreta, e estamos a falar da cidade da Praia, não é? Portanto, nós tivemos há pouco tempo na Ilha do Fogo, e em toda a ilha, que nós tivemos em todos os municípios, toda a ilha, o ano passado, não chegaram a 5 casos. Portanto, não é uma questão de sustentabilidade e não é uma questão de não há mais casos porque não existem casas, porque, mais uma vez, é uma questão de Polícia Nacional e de Procuradoria. Eles é que determinam o risco, não é? Não é uma questão de não há casas ou não aparecem casos porque não há casas, não é? Ao contrário, nós podemos ter essas estruturas, mas não temos como mantê-las. O que nós estamos a pensar e aquilo que é mais viável, porque depois também tem outra questão que a própria Polícia e a própria Procuradoria também nos alerta, que tem a ver com a segurança, não é? Mais uma vez estamos a falar de vítimas que são retiradas do contexto familiar porque estão em perigo iminente da sua integridade física ou de vida. Portanto, todos nós conhecemos Cabo Verde, conhecemos a sua pequenez, por mais que nós queiramos tornar uma casa sigilosa, carreta algumas consequências, não é? É difícil num meio pequeno garantir que as pessoas não desconfiem, pelo menos, não é? Depois de algum tempo. Aquilo que nós estamos a ponderar e aquilo que nos foi aconselhado e que alguns atores também concordam que seria aquilo que seria sustentável, é realmente fazer parcerias com unidades hoteleiras e fazer mudanças, não é? Não dar especificamente a localização, é fazer alternâncias, é garantir, não é? Que haja uma rotatividade que nem sequer somos nós que sabemos, não é? Através da polícia e mais uma vez da Procuradoria, e garantir realmente que haja esse acolhimento das vítimas, porque a sustentabilidade de manter uma casa pode ser anualmente 20 mil a 30 mil contos, não é? Porque tem de ser uma casa com os técnicos e tudo aquilo que implica, a sustentabilidade não permite, porque os casos, ao longo dos anos, temos verificado que os casos não se adequam a esta realidade. Portanto, aqui é o que eu digo, que a lei se calhar foi um bocadinho mais além do que a nossa realidade realmente permite, e nós temos de pensar isto de uma forma concreta e também, mais uma vez, assegurar e garantir que temos estruturas para fazer esse acolhimento. Está a ser feito o acolhimento neste momento, por exemplo, não é? E as vítimas têm tido sempre acolhimento,
em todas as ilhas e em todos os níveis, porque há sempre buscas de soluções para que seja garantido o apoio às vítimas e aos seus menores, não é? E dependentes, que muitas vezes também são postos nessa situação. Muito bem, nós tínhamos uma hora e meia para este diálogo. Vamos então para a última ronda, já em jeito de notas de rodapé ou de comentários finais, eventualmente alguma questão que eu não tenha colocado e que os convidados queiram ventilar, queiram trazer aqui à colação. Começava pelo deputado Clóvis Silva. Muito obrigado, Carlos. Há muita coisa que se possa dizer em relação a essa questão, principalmente nós que já estamos nisso há mais de 10 anos e temos muita mágoa pelo caminho, ganhamos muita coisa, mas também tropeçamos muito, nem tudo que nós começamos conseguimos terminar. Eu carrego muita mágoa porque eu sou de uma associação que tem muitos agressores que conseguimos mudar e que voltam novamente. Então, às vezes não consigo dormir. Eu sou daqueles que, se eu sei que está a acontecer algum problema no vizinho, eu arranjo um jeito de lá ir. Mesmo que seja através de um irmão ou de um amigo. Então vivencio isto. Já levei uns 2 socos por aí também. Ora. Porque nós fazemos isso porque acreditamos nisso, de facto. E o mal que isto efetivamente causa. E se me perguntares qual é o maior problema? O maior problema é o sexo. É este o maior problema. Pergunta às famílias cabo-verdianas. Pensei que ia dizer que eram as bebidas alcoólicas. Quando nós falamos de identidade, quando nós falamos de, como o Sr. Ministro aqui fez referência à homossexualidade, à heterossexualidade, o problema é a sexualidade. E o cabo-verdiano tem isto enraizado na sua cultura. Lembras de algum momento de resolveres falar com o teu filho que já está, achas que já está com alguma idade? Vamos falar de sexo. Quem é que faz isso? Quem faz isso? Não fazes isso por medo. Por medo do que é que isto das possa... Das perguntas que vêm aí. Não só as perguntas, mas as respostas. Eventualmente também. Nós, quando pensamos em casamento, pensamos em sexo. Quando pensamos no namoro, pensamos em sexo. Damos uma tal incidência nisto que é penoso para quem tem um relacionamento e quer ser identificado. Eu não quero ser identificado pelo meu sexo. Eu não quero que as pessoas olhem para mim e pensem se eu sou homossexual ou heterossexual. Não, isto não me identifica. Estás a ver? Mas isto identifica a nossa cultura. Eu lembro de um amigo meu que teve um tempo fora, nós temos um relacionamento muito próximo, não é? Eu senti imensamente a falta dele, porque é uma pessoa com a qual eu convivo como se fôssemos irmãos, eu sinto isso. Então fiz um post no Facebook dizendo que eu sentia a falta dele, não é? E fiz referência que eu o amava mesmo. Você não imagina os problemas que eu tive. O que é que foi dizer? Por causa disto. Não, você não imagina. Colegas advogados a falarem com os meus funcionários, a dizerem, mas já sabia. Eu já sabia. Olha para ele. Mas é só olhar para ele. Todos nós sabíamos que ele era homossexual. Mas eu não falei de sexo. Estás a ver? Mas as crianças têm isso enraizado. São Porquê? séculos. Porque nós transmitimos... No dia que nós pararmos de olharmos para as pessoas e pensarmos nisso, no dia que passarmos a identificar as pessoas por aquilo que elas parecem que são, que nos demonstram que são, por aquilo que nós vemos, e pararmos de ligar a sexualidade das pessoas, a homoafetividade deixará de ser um problema. O casamento entre pessoas deixará de ser um problema. Porquê? Porque o casamento é um contrato. Nós, quando olhamos para o casal ou para o namorado, nós pensamos em sexo. Este é o nosso problema. Nós pensamos nisso, mesmo que não digamos isso, nós pensamos isso. O que é que nos impede? São os homens ou o que é que nos impede em Cabo Verde de aceitar o casamento gay? Aquilo que eles fazem não nos agrada. Porque pensamos em sexo. Porque o beijo não tem sexo. O beijo não tem sexo. A carne não tem sexo nenhum.
Mas isto está enraizado no nosso pensamento e nós não conseguimos ensinar para as nossas crianças o amor, exteriorização do amor, do afeto. Nós não fazemos isso. Se nós fizéssemos isso, nós tiraríamos aquilo que no fundo tem sido o foco do problema. Quando vais olhar para o... apanha qualquer caso que tu quiseres de violência baseada no género. Escolhe qualquer um. Escolhe o foco do problema, qual é que é? É a traição. É a imaginação da traição. É o quê? É o sexo. É eventualmente se fez com outra pessoa que não fui eu. Ou eventualmente pode estar a fazer isso. Não é se não está mais a me demonstrar amor e carinho como demonstrava antes. Ninguém te diz isso. Eu tenho N casos de violência baseada no género que eu já perdi a conta. Eu não me lembro de nenhuma mulher ou homem chegar até mim e dizer eu briguei ou nós discutimos porque não me demonstra mais afeto. Tudo tem uma base sexual ligada lá. É porque alguém desconfia que eventualmente há alguma mensagem que entrou aí e tem alguma desconfiança de que possa estar a ter um relacionamento sexual com qualquer outra pessoa e começam os problemas, depois vira conflito, depois vira agressão, vira crime e pronto. Eu acho que nós precisamos trabalhar com esse caráter preventivo bastante forte. E tem uma ferramenta que existe e que é extremamente poderosa, que são os grupos reflexivos. Quando tu sentas com outros homens a falarem, a se expressarem, sejam eles homens que já foram agressores, efetivamente, ou aqueles que são violentos, mas ainda não foram agressores, mas é iminente. E a partilharem, os homens não falam nisso. Nós falamos de futebol, falamos de mulheres, falamos de bebidas, falamos de equipas de futebol, mas nós não partilhamos. Ninguém nos ensina a fazer isso. Nós não temos espaço onde procura um amigo e desabafa. As mulheres fazem isso de uma forma muito mais frequente e porque é um hábito de fazer isso. Então, quando há violência, nós reagimos fisicamente e a mulher tem a válvula de escape de falar mais. Não é falar mais, às vezes ofende mais do que agredir fisicamente. Muito bem. Mas se nós conseguirmos, para terminar mesmo, se nós conseguirmos passar isso para as nossas crianças, se nós conseguirmos de facto criar espaços para as pessoas aprenderem a utilizar as ferramentas que existem, levarmos isso para as comunidades, nós estaremos a fazer prevenção criminal. Eu acredito que é isto que falta, nós acreditarmos de facto nas associações comunitárias, empoderarmos as associações comunitárias, que nós conseguiríamos chegar lá. Quem sabe algum dia nessa geração conseguimos ver isso. Nesta geração, com certeza. E queria agradecer, não vou ter palavra mais, queria agradecer a oportunidade, Vicente. Conta comigo sempre que for possível. Eu viria num barco de cimento se fosse para chegar cá, tu viste, não dormia madrugada só para conseguir estar aqui. Agradeço imenso o convite e agradeço a amizade também. Do outro extremo do painel, Carmelita Silva. Bom, eu também o que é que fica deste diálogo? Bom, do diálogo fica uma questão que me parece interessante, que é repensar as políticas públicas que estamos a implementar, ou a conceber e a implementar no contexto de Cabo Verde. Das várias leituras, em alguns momentos percebo que nós pensamos medidas que muitas vezes não ajustem a realidade do país. Ali já foi destacada a questão de casas de abrigo. Nós pensamos, se calhar, a partir da Lei Maria da Penha do Brasil, onde é um país extremamente grande, com uma população imensa, e nós podemos pensar nestas questões. E nós pensamos em casa de abrigo para uma realidade que seguramente seria um peso muito grande para o país ter essas casas, manter essas casas. Porque também a Presidente Luísia colocou uma questão. Estamos a pensar numa alternativa que seria através das unidades hoteleiras. Eu não poderia sair daqui sem pensar mulheres, homens, pessoas de outras identidades de género rurais. Essas políticas que nós estamos a falar constantemente na praia não têm estado a chegar a esses contextos. Ou muitas vezes nós pensamos uma política a partir da realidade da praia, mas que não dá para a realidade de Gongon. Como é que eu vou fazer com uma mulher que está numa situação iminente e que mora ali?
Como, por exemplo, eu penso numa medida recente, máscara 19. Todos ouvimos, acho que nem todos ouvimos, sobre a questão da máscara 19. Funciona em outras realidades? Pode funcionar. Mas funcionou no contexto de Cabo Verde? Por que não funcionou? Talvez para uma mulher é mais fácil chegar a uma esquadra do que chegar a uma farmácia para denunciar a situação de VBG. Então, nós podemos ter essas medidas, essas políticas bonitinhas, depois fazemos o relatório, mas em termos práticos não funcionou. Então, temos que começar a pensar as políticas a partir da realidade do país, e para isso, primeiramente, temos que fazer estudos. Porque não fazendo estudo, tentando pegar medidas muitas vezes avulsas, nós aplicamos a medida, gastamos muito dinheiro para depois perceber que a política não se ajusta à nossa realidade. Isso tem estado a acontecer em Cabo Verde, acredito que acontece também em outros países, mas no nosso país nós verificamos isso. Quando eu penso, por exemplo, também na questão da transversalização da abordagem de género, que é uma questão que temos que pensar a todos os níveis de ensino, mas também pensar a nível de formação dos docentes, porque nós estamos a trabalhar com a questão da mentalidade, a mudança de mentalidade passa pela formação, e a formação começa desde creche, desde jardim. Nós estamos a pensar. Eu tenho problemas em dizer para a minha filha para dizer para ela que não necessariamente cor-de-rosa tem que ser a cor que ela deve usar. Mas ela está a aprender isso na escola, fica difícil. Como é que eu passo a informação quando ela vê a foto, por exemplo, da Sasha, que é uma transgênero aqui em Cabo Verde, e como é que eu vou tentar explicar para ela toda a transformação, etc. E isso briga muitas vezes com aquilo que ela aprende no contexto da escola. Então temos que começar a trabalhar sim, a pensar as políticas, temos que ter políticas, mas pensar sempre ajustadas à nossa realidade. Muitas de nós ouvimos constantemente falar sobre a questão do patriarcado. Eu tentei operar com esse conceito em vários lugares aqui em Cabo Verde. Há outros lugares que isso não funciona. Há pessoas que vivem e que são elas que sustentam a família, elas que provêm a família, entretanto são vítimas. E aí, o patriarcado me ajuda a explicar essa questão? Não. E nós sabemos, há questões que precisamos também trazer para o debate, que é a questão de estamos numa sociedade matricentrada também. A centralidade na figura da mulher. E nós muitas vezes estamos a tentar ignorar essa centralidade na figura da mulher. Por quê? Porque queremos importar a questão do patriarcado que vem do Ocidente. Temos que começar a olhar a nossa realidade, sim. E, sobretudo, também pensar que é importante trazer conceitos, é importante trazer medidas, mas primeiramente pensar se efetivamente estão a ajustar a nossa realidade. Muito obrigada, eu espero ter oportunidades para ter novos diálogos do tipo e mais uma vez agradecer a Vicente, agradecer também todos os colegas aqui pela partilha e pela oportunidade também que tive de aprender muita coisa aqui. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, doutora Vicente. Vamos ter muitos diálogos daqui para a frente. Nós estamos nessa luta porque acreditamos na transformação do homem. Porque acreditamos na transformação do homem é que estamos aqui para criarmos um ponte. Eu penso que desse diálogo vai sair um ponte onde que nós, cada um de nós, temos as nossas responsabilidades, temos as nossas fraquezas, temos as nossas virtudes, mas é com isso que nós vamos criar esse diálogo permanente sobre a questão da igualdade de género em Cabo Verde, sobre a questão da violência com base no género, mas também sobre a questão dos direitos humanos em Cabo Verde, sobretudo onde que a mulher ainda é mais vítima. A nossa associação fala da Associação Cabo-Verdiana de Igualdade e Equidade de Gênero justamente porque temos em mente que temos que trabalhar todos os seres, homens, mulheres, jovens e crianças. É por isso que estamos nessa luta mais uma vez e agradeço de fundo do coração a associação, em nome da associação, aos participantes, à União Europeia, ao Sr. Ministro, à doutora Marisa do CIEG, ao Dr. Clóvis, que está nessa luta,
Também agradecer a Carmelita, que é nossa parceira, agradecer o senhor moderador, muito bem, e também agradecer essa plateia muito, muito linda, com pessoas que gostam da associação, que são amigos da associação, a nossa presidente da Assembleia Geral, a doutora Antonieta, a deputada Carla Carvalho também, que é membro da nossa associação, fundadora, e a doutora Mimi, que não tenho palavras para agradecer toda essa luta, todo esse empenho, e eu tenho um dever com ela, porque também aprendi muito com ela. E ela é um exemplo da cidência política, porque o social não tem política. Eu, quando vejo a dona Mimi, também vejo a doutora Filomena, que não está cá, infelizmente, por questão de saúde da sua mãe. Todos os colaboradores, a doutora Dionara, não vou cair em tentação de dizer nome para não esquecer as outras pessoas. Um obrigado muito especial a todos vocês aqui, e eu acho que vamos ter mais oportunidade de fazer esse debate, de criar um consenso, mas também de criar um ponte para desenvolvimento. Obrigada. Obrigado. Nós, Sra. Embaixadora, quer deixar aqui alguma mensagem? Não lhes vou pedir para fazer o resumo desse diálogo. O que é que saiu daqui de concreto? A mensagem que eu gostaria de deixar é de um agradecimento também ao Sr. Ministro pela disponibilidade e pela forma transparente. Julgo que essa também é uma característica que eu tenho encontrado aqui em Cabo Verde no diálogo com as instituições públicas e com os membros do governo, e que é raro, não se encontra em muitos países, e é um elemento também de progresso, esta capacidade de diálogo é de facto aquilo que nos vai levar adiante. E nessa medida deixava também uma palavra de coragem ao deputado Clóvis, porque eu sei que quem está no terreno e sofrer um passo em frente e dois atrás, dois para o lado, às vezes isso provoca frustração, mas não é só assim em Cabo Verde. Como aliás já citou mais do que uma vez a questão da Ucrânia, mostra-nos como os direitos nunca podem ser considerados perenes, não é? É um trabalho constante. Há sempre uma altura em que eles podem ser ameaçados, que o nosso modo de vida pode ser ameaçado, e portanto temos que persistir. O que eu mais gostei neste diálogo hoje é que no fundo estivemos aqui a falar sobre valores, e no fundo a conclusão que eu tiro é que são valores que partilhamos. Podemos ir por caminhos diferentes, mas temos um objetivo comum, o de conseguir uma sociedade mais igualitária, aqui em Cabo Verde como na União Europeia. E nessa medida, só para concluir, queria deixar aqui expressa do nosso lado a delegação, o nosso empenho em continuar também a trabalhar com todos que estão aqui presentes na sala, no painel como na plateia, em relação a este tema. Doutora Marisa, dou-lhe um minuto para uma mensagem. Sim, eu estava aqui a tentar esquematizar o meu pensamento, porque é tanta coisa para eu tentar responder a tantas coisas, mas só começando pelo Dr. Clóvis, concordo realmente com as questões do sexo, e eu vou um bocadinho mais além, é o sexo e é também o poder. Eu acho que é uma questão do poder que está muito aqui associada ao sexo, porque sexo é poder, e quando se perde, não é, essa questão do poder sobre o outro, através do sexo, não é? E então aí que é realmente o verdadeiro problema. Em relação às questões das alternativas, e pronto, e só também para assegurar que foi uma das alternativas que nós lançamos, a questão das unidades hoteleiras. Há muitas outras, tendo em conta a realidade de Cabo Verde, e se há algo que o ICEG tem muito em conta, realmente são as realidades territoriais, não é? Nós aplicamos políticas públicas, mas temos consciência que temos de pensá-las na territorialidade. Mas atenção que há muita gente que se calhar agora vai inventar VBG para passar uns dias no hotel. Pois, essa é uma das alternativas, como eu disse, à questão do sigilo, portanto não vamos dizer todas, mas dizer que as comunidades rurais também estão contempladas, mas sim, e pensamos sempre
no local, não é? Também as outras questões que a doutora Carmelita levantou, a comunidade educativa tem muita resistência em trabalhar estas questões do género, não é? Porque o trabalho já foi feito e está a ser feito. A questão dos novos materiais escolares, eu sei, pronto, trabalhei também muito perto com a questão da educação e sei que foi feito um esforço para que a questão da transversalização do género fosse feita. O problema é que às vezes os educadores e os professores não têm bem cientes como é que isso é feito. Eles passam aquilo que eles sabem e conhecem e, portanto, aí às vezes há algum impedimento. Uma mensagem que eu também gostaria de realçar, e algo também que é importante, que eu faço também de questão de dizer nestas questões da igualdade e equidade de género, é que o ICEG também está muito ciente e consciente de como é importante trabalhar com o homem, não é? Porque eu acho que são duas faces da mesma moeda e tudo aquilo que nós já aprendemos e foi feita há bem pouco tempo aquela avaliação das Nações Unidas, não deixar ninguém para trás, e nós pedimos especificamente os dados relativamente aos homens, para termos a certeza de que os homens já estão a ficar para trás em determinadas matérias. Em questão da educação, são eles que mais abandonam a escola, são eles que têm mais absentismo, em questões de acesso à saúde, eles são mais renitentes em frequentar os centros de saúde. Não sei se sabem, mas em Cabo Verde há sempre aquela disparidade de esperança média de vida, mas em Cabo Verde essa esperança, esse gap entre homem e mulher é maior do que nos outros países, exatamente pela relutância que os homens têm de ir aos centros de saúde e aos hospitais. Nas questões da criminalidade, os homens são mais vítimas de crimes violentos, não é? A questão das dependências, do alcoolismo, das drogas, doenças mentais, suicídio, e tudo isto reflete obrigatoriamente na mulher, não é? Portanto, são... Não, senhor, isto não é assim tão mau, não se preocupe. Mas pronto, mas temos de ter isto consciente para podermos trabalhar, não é, no todo. E é bom referir que não é uma guerra de sexos, não é um caminho junto, não é tirar a um, dar a outro, é que todos estejam realmente equiparados e que tenham... Sabe que eu já ouvi alguns homens a dizer, mas porquê é que não há um homem a presidir o ICEG? Isto tem que ser só para mulher, ICEG não é só para mulher. Sim, claro, acho que é uma questão pertinente. Mas há aquela ideia de que o ICEG foi para proteger as mulheres? Não, portanto, isso não é para género. Por alguma razão passou do Instituto da Condição Feminina para ICEG, não é? Exatamente para se livrar dessa ideia pré-concebida. E eu também vou fazer esse esforço para que não seja, mas porque se calhar realmente... nesta fase é melhor deixar uma mulher à frente. Já agora deixa-me fazer um bocadinho mais, sim. Deixem-me fazer mais alguma coisa, mas sim. Se calhar eu gostaria também de deixar aqui, sendo o março, mês da mulher, uma questão que eu acho também que tem que ser falada um bocadinho, que tem a ver com a sororidade, não é? Nós falamos muito do empoderamento da mulher, falamos muito nas questões da mulher, mas principalmente nestas questões de vítimas de VBG, eu acho que a sociedade cabo-verdiana tem de ter um bocadinho de cuidado e temos de falar um bocadinho da forma como às vezes as mulheres, as vítimas, como o Facebook e com tudo aquilo como um digital traz de bom, mas também o que traz de mau, não é? E nós temos visto às vezes como as pessoas são tratadas pelo anonimato da internet, não é? Permite se calhar um ataque um bocadinho vexatório até, de como as vítimas e algumas mulheres são tratadas. Portanto, eu acho que no âmbito deste contexto e de março, mês da mulher, eu queria deixar aqui que é importante se calhar haver mais irmandade entre as mulheres, não no sentido de proteção, mas se calhar há quem diga que esta questão da rivalidade das mulheres até foram os homens que incentivaram, não é? Claro. Pronto, mas acho que é importante nós pararmos para pensar um bocadinho e ver como às vezes tratamos as vítimas, nós mulheres, não é? Nós, ver como é que esta questão é tratada às vezes na praça pública, se calhar também não é da melhor forma. Com certeza. Sr. Ministro, só para terminarmos aqui esta intervenção. Não, acima de tudo, dizer que estive cá com muito gosto e aprendi muito. O microfone. Aprendi muito, mas acima de tudo porque debatemos aqui questões que têm a ver com liberdade, com a tolerância, com liberdade de opção. E a coisa mais bela que uma pessoa tem é a sua autonomia. E onde somos autónomos e somos livres, não há violência, porque respeitamos a liberdade dos outros. E é neste quadro que eu quero aqui garantir que o Governo tem trabalhado a nível da legislação, que é para romper, retirar tudo aquilo que possa parecer alguma barreira à igualdade de oportunidades, à igualdade de género, trabalhar para empoderar a todos
e a todas para que possam ser livres. E uma pessoa livre é uma pessoa digna e é uma pessoa que caminha de forma autónoma e sozinha. E o meu sonho maior de qualquer cabo-verdiano é estar num país desenvolvido, num país inclusivo, e não há país desenvolvido e país inclusivo em que todos, mas todos, sem exceção, se sintam completamente livres. Livres para usar o corpo da forma que quiserem, livres para terem autonomia económica e livres para terem autonomia nas suas decisões. E um país que tem as pessoas todas com estas características é um país que só tem gente feliz e gente boa. Por isso mesmo é para isso que devemos todos trabalhar, e trabalhar com afinco, com muita tolerância. Eu sei que é uma área em que as reformas vão doer, alguns setores mais conservadores, mas temos que as respeitar. E aqui é uma expressão cabo-verdiana, né? Que para se atrair a mosca não se põe vinagre, né? Tem que ser com mel. Então quem está radicalmente contra, vamos lhe mimando, né? Dizendo-lhe, mostrando-lhe as vantagens de termos uma sociedade cada vez mais plural, mais bonita, mais colorida, que é muito melhor para o nosso país. E é uma discussão que de facto tem que entrar na política, tem que entrar nas decisões políticas, que há questões já marcantes que a sociedade está a reclamar, que o nosso país começa a tomar posição, porque temos muita gente infeliz, porque não está autónomo, não está com uma opção, com a liberdade de optar. E por vezes temos que ter esta capacidade de chegar lá. E este diálogo, espero que uma das grandes conclusões do diálogo aqui é coragem para propor o próximo passo, para que o nosso país efetivamente possa caminhar no caminho das liberdades, no caminho do desenvolvimento. Porque a política económica, política da saúde, a política de energia, a política da agricultura, isso qualquer um vê e faz da forma como acreditar, da forma como achar. Agora os valores são perenes, tem que ser liberdade sempre, em tudo. Autonomia sempre, em tudo. Dignidade da pessoa, em tudo. E isso que é o mais difícil de conquistar, que é, de facto, introduzirmos isso não só nas leis, mas na cabeça e na atitude de cada cabo-verdiano. Para terminar, agradecer a presença de todos. Eu estava aqui a comentar com a presidente do ICIEG que não há nenhum homem ali na plateia, a não ser quem esteja a trabalhar, os três que estão ali atrás a trabalhar, mas eu e o Carlos, portanto, o fotógrafo que está ali, portanto, isso demonstra bem que a questão ainda precisa ser muito mais, precisa de mais músculos para, de facto, ser uma questão que nos possa... e o Clóvis também está cá. E o Clóvis, por acaso, é daquelas pessoas que nesta questão da liberdade, de falar de forma aberta, ele tem essa característica e isso também deve ser realçado, porque não é fácil encontrar políticos que falem de uma forma muito clara quando temos a sociedade que temos e quando há determinados tipos também de pressão que por vezes ficamos surpreendidos que determinadas expressões vêm lá onde menos esperamos. Ficamos até surpreendidos. Portanto, isso quase estamos no mesmo barco nesta questão e isto é extremamente importante, termos uma sociedade cada vez mais justa, mais colorida e mais autónoma para todos, com liberdade de escolha, cada um que seja o que quiser, acima de tudo que seja feliz e livre. Muito obrigado. Agradecer a Vicente, a União Europeia, o CIEG, a todos que estão cá, naturalmente a doutora Clementina, o Carlos e Clóvis e também a bonita plateia. Gostaria de dizer bonitos e bonitas, mas não é possível dizer bonitos, portanto, a bonita plateia que ali está e aos bonitos trabalhadores lá no fundo e, portanto, agradecer a todos e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui de uma forma descontraída e a opinar de uma forma livre aquilo que eu acho e eu penso sobre o meu país. Muito obrigado. Muito bem, nós agradecemos. E esperamos também que haja, de facto, mais debates deste tipo e, sobretudo, que consigamos levar esta conversa para
junto das comunidades, para os bairros, envolvendo de facto as comunidades, fazendo esses valores chegar mais próximo das pessoas. Os jornalistas têm sido envolvidos, têm havido algumas, se calhar até muitas formações para os jornalistas em matéria de género, violência baseada no género, mas se calhar seria indicado darmos um passo mais ao nível do jornalismo cívico, jornalismo comunitário, trabalhar também com as próprias rádios comunitárias para que os órgãos de comunicação social e os jornalistas tenham uma agenda do cidadão e que consigam de facto incluir estas temáticas que são importantes. Muito mais de conferências de imprensa, se calhar era falar com as pessoas, fazer reportagens que espelhem de facto esta realidade que nós estamos a combater. Doutora Vicenta, muito obrigado por me ter convidado e fez-me um grande favor porque a RTC já me estava a pensar mandar para a Ucrânia para fazer cobertura, ainda bem que me convidou. Bom, agradeço então à senhora embaixadora da União Europeia em Cabo Verde, o senhor ministro, a doutora Fernanda Elísio Freire, da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social. Na rádio estamos sempre a trocar. Família, Desenvolvimento, Inclusão, mas a senhora presidente do ICIEG, a doutora Marisa Carvalho, o Dr. Clóvis Silva, que representou aqui os parlamentares, a doutora Carmelita Silva, que vem da Academia, e a doutora Vicente Fernandes. Vamos continuar então a debater e que haja, de facto, implementação em todo o sentido desta lei VBG. Muito obrigado então pela vossa presença aqui esta tarde.